Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Pessoal, vamos para mais uma leitura desse excelente livro da Agatha Christie, O Caso do Hotel Bertrand. Hoje nós vamos iniciar no capítulo 14. Na leitura passada fomos até a página 125, finalizando o capítulo 13. E hoje nós vamos iniciar aqui no capítulo 14. Antes da gente começar essa leitura, né? Quero primeiro pedir desculpa para vocês pela demora na postagem desse episódio, né? Realmente, como eu falei para vocês no final do episódio anterior, eu tenho passado por algumas coisinhas, é, não coisas negativas, né? Coisas positivas, mas que tem me deixado muito ocupado. E eu não tenho conseguido ler com tanta frequência como a gente estava acostumado nos outros meses. Mas vamos aqui iniciar o capítulo 14. Eu espero que a gente avance bastante nessa leitura, para que fique faltando apenas uma leitura desse livro, tá bom? Vamos lá. Capítulo 14. Sabe, não gosto muito desse tal de Humphreys, disse Dave pensativo. O que o senhor viu de errado com ele? Indagou Campbell. Bem, o inspetor-chefe parecia estar se desculpando. Você sabe, é apenas uma intuição. É um sujeito meloso. Queria saber se ele é o dono do hotel ou apenas o gerente. Posso perguntar. Campbell deu um passo em direção à recepção. Não, não pergunte a ele. Descubra isso, discretamente. Campbell olhou curioso. Em que é que o senhor está pensando? Nada de especial. Só que eu gostaria de ter muito mais informações a respeito desse hotel. Gostaria de saber quem está por trás desse negócio. Qual é a situação financeira da empresa. Essa coisa toda. Campbell balançou a cabeça. Pois se me perguntassem se existe em Londres algum lugar absolutamente acima de qualquer suspeita, eu sei, retrucou Dave. Como é útil ter uma reputação dessas. Campbell sacudiu a cabeça novamente e saiu. O inspetor-chefe seguiu pelo corredor até a sala para fumantes. O general Radley estava acordando. O Times escorreu pelos seus joelhos e se espalhou pelo chão. Dave apanhou o jornal, arrumou as folhas desarranjadas e entregou ao velho. Muito obrigado. É muita bondade sua, disse o general com uma voz rouca. General Radley? Sim. Queira desculpar-me, disse Dave elevando a voz. Mas queria falar com o senhor a respeito do cônego Pennyfather. Como? O general colocou a mão na orelha. Cônego Pennyfather, berrou o inspetor-chefe. Meu pai? Morreu há muitos anos. O cônego Pennyfather. Agora ele deu uma soletrada, tá, gente? Ah, o que houve com ele? Viu outro dia. Estava hospedado aqui. Ele ficou de me dar um endereço. Disse que o deixaria com o senhor. Essa frase já foi mais difícil para o general compreender. Peraí, gente. Essa frase já foi mais difícil para o general compreender. Mas por fim, Dave conseguiu que o velho respondesse. Não me deu endereço nenhum. Deve ter me confundido com outra pessoa. É um velhote maluco. Sempre foi. Erudito, sabe? Gente assim é sempre distraído. Gente, peraí que eu preciso colocar meu. Carregar. Até apitou aqui. Vamos lá. O inspetor-chefe perseverou um pouco mais, mas logo entendeu que a conversa com o general Bradley era praticamente impossível e, com toda certeza, bastante improdutiva. Foi para a sala de entrada e sentou-se ao lado da Miss Janice Marple. Chassel? Chassel? O inspetor-chefe levantou os olhos, ficou impressionado como todo mundo com a personalidade de Henry. Apesar da majestosa corpulência, parecia, por assim dizer, uma vasta encarnação de Ariel, capaz de materializar-se e sumir à vontade. Ele aceitou o chá. Era Muffins o que vi você servir? Perguntou. Henry sorriu beatífico. Henry sorriu beatífico. Eram, sim senhor. Nossos muffins são excelentes, se me permite dizer. Todos os apreciam. Quer que eu mande vir muffins? Muffins? Chá da Índia ou da China? Da Índia, respondeu o inspetor-chefe. Ou de Sri Lanka, caso tenha. É claro que temos. Henry fez um gesto discreto com o dedo indicador e o pálido jovem que era seu auxiliar partiu, em busca de chá do Sri Lanka e dos muffins. Henry deslocou-se graciosamente para outra mesa. Você é realmente algo, pensou Dave. Gostaria de saber onde é que eles o descobriram e quanto lhe pago. Uma nota, aposto, e merecidamente. Pôs-se a olhar Henry
Pôs-se a olhar Henry, que se inclinava de modo paternal para atender uma senhora idosa. O que pensaria Henry se é que pensava em alguma coisa a respeito dele? O inspetor-chefe achava que não destoava do ambiente do Hotel Bertrand. Poderia ser um agricultor rico ou ainda um editor famoso. Conhecia dois sujeitos que eram assim mesmo. Em suma, pensou, talvez tivesse conquistado o respeito de Henry, mas também achou possível não tê-lo conseguido enganar. Sim, você é realmente algo, é sim, tornou a pensar. Gente, esse algo, né, ficou meio vago, né? Não sei se vocês tiveram essa sensação também. O chá e os muffins lhe foram servidos. O inspetor-chefe mordeu um dos muffins e a manteiga lhe escorreu pelo queixo. Limpou-a com um lenço enorme, tomou 2 xícaras de chá com bastante açúcar. Depois inclinou-se para a frente e dirigiu-se à senhora na cadeira ao lado. Desculpe, mas a senhora não é Miss Jane Marple? Ela transferiu o olhar do tricô para o inspetor-chefe. Sim, sou eu. Espero que não se aborreça por tê-la abordado. Quero que saiba que sou um policial. Verdade? Espero que não tenha acontecido nada de errado por aqui. Ele apressou-se em tranquilizá-la num tom paternal. Não se assuste, Miss Marple. Não é nada do que a senhora está pensando. Não houve nenhum furto ou coisa parecida. É apenas um pequeno problema com um cônego distraído. Só isso. Creio que seja amigo seu, o cônego Pennyfather. Ah, o cônego Pennyfather. Ele estava aqui há alguns dias. Sim, o conheço há muitos anos. Como o senhor disse, é um homem muito distraído. E perguntou, demonstrando estar interessado. O que foi que ele fez agora? Bem, pode-se dizer assim, pode-se dizer que desta vez não sabe. Desculpa, a gente me embolei aqui porque eu enfiei uma palavra no meio aqui que não estava. Voltando. Bem, pode-se dizer que desta vez não se sabe onde ele anda. Santo Deus! Exclamou Miss Marple. Onde ele deveria estar? Na cidade dele, no cabido da catedral, respondeu o inspetor-chefe, mas não está lá. Ele me contou, comentou Miss Marple, que ia a um congresso em Lucerna. Parece que a reunião deveria tratar dos manuscritos do Mar Morto. O senhor sabe que ele é um grande conhecedor do hebraico e aramaico. Sei sim, ele respondeu. A senhora tem razão. Era para Lucerna que ele. Bem, era para lá que ele se esperava que ele fosse. Era para lá que se esperava que ele fosse. Quer dizer então que ele não apareceu por lá? Não, não apareceu. Ah, então, sugeriu Miss Marple. Imagino que se tenha enganado em relação às datas. Provavelmente, é bastante possível. Infelizmente, ela continuou, não é a primeira vez que isso acontece com ele. Um dia eu fui tomar chá com ele em Shedminster, mas ele não estava em casa. A governanta disse que ele era extremamente distraído. E ele, quando a encontrou aqui, não lhe disse nada que possa nos dar uma pista? Perguntou Dave. Dá, dá. Eu sempre me esqueço se eu tô falando Dave ou Dave. Dave. Falando de maneira fluente e confidencial. A senhora sabe o que quero dizer. Não mencionou um velho amigo que ele esperava encontrar, algum outro programa, além do congresso em Lucerna? Não. Apenas mencionou o congresso. Creio que me disse que se realizaria no dia 19, correto? Essa era a data do congresso em Lucerna, exatamente. Não prestei muita atenção à data. Quer dizer, como a maioria das damas idosas, Miss Marple se atrapalhava um pouco nesse ponto. Acho que ele falou dia 19, mas pode ser que tenha dito dia 19 querendo referir-se ao dia 20. Isto é, ele pode ter pensado que o dia 20 era o dia 19, ou que o dia 19 era o dia 20. Bem, Davy a interrompeu, ligeiramente confuso. Estou explicando mal. Ela reconheceu. Mas o que eu quero dizer é que pessoas como o cônego Pennefather, quando dizem que vão a tal parte na quinta-feira, não é de se admirar que elas não queiram dizer quinta-feira, mas sim quarta ou sexta-feira. Em geral, descobrem o engano a tempo, mas às vezes não. É possível que tenha acontecido algo assim. O inspetor-chefe estava começando a ficar curioso. A senhora fala como se já soubesse que o cônego Pennefather não iria a Lucerna. Sei que ele não estava em Lucerna na quinta-feira, ela explicou. Ele passou o dia todo aqui, ou quase todo. Foi por isso, é claro, que pensei que ele tivesse me dito quinta-feira querendo dizer sexta-feira. Ele saiu daqui na quinta-feira à tarde, levando na mão uma sacola da Bear. Isso mesmo. Eu. Inspetor concordou. Gente. Porque às vezes me confundo porque o livro ele tem um diálogo. Embaixo ele tem outro diálogo, mas ele não diz quem falou. Em alguns ele diz que falou.
Então dá um pouco de confusão. Não sei se isso pode transparecer aqui na hora da narração, tá, gente? Vou tentar, às vezes, dar essa direção de quem tá falando. Que a gente vai lendo tudo aqui e acaba se enrolando um pouco. Vamos lá. Calculei que ele se dirigia ao aeroporto, e por isso mesmo fiquei muito surpresa quando o vi de volta. Perdão, mas o que quer dizer com quando o vi de volta? Bem, ele voltou para cá, é o que eu quero dizer. Vamos esclarecer isso direitinho, pediu ele, procurando falar com uma voz agradável, propícia às reminiscências e não como se o caso fosse da maior importância. A senhora viu o velho e de. Isso é, a senhora viu o cônego sair daqui como se fosse para o aeroporto com a maleta no final da tarde, certo? Sim, por volta das 18h30, talvez, ou 18h45. Mas afirma que ele retornou. Talvez tenha perdido o avião. É a única explicação que encontro. Quando foi que ele voltou? Bem, não sei dizer, não o vi voltar. Ah, exclamou David decepcionado. Pensei ter ouvido a senhora dizer que o tinha visto. Sim, realmente o vi, só que mais tarde. Ela explicou. O que eu quis dizer é que não o vi entrar no hotel. A senhora o viu mais tarde? Quando? Miss Marple pensou. Deixa-me ver. Eram cerca de 3 horas. Eu não conseguia dormir direito. Algo me acordou, algum barulho. Há tantos barulhos esquisitos em Londres. Olhei para o meu relógio, eram 3h10 da manhã. Por um motivo qualquer, não sei bem por que, senti-me inquieta. Foram passos, talvez, na frente da minha porta. Pessoas que moram no campo costumam ficar nervosas se escutam passos no meio da noite. Então abri a porta e olhei para o corredor. Vi o cônego Penifada saindo do quarto dele, que é contíguo ao meu, e descendo as escadas vestido com um sobretudo. Quer dizer que ele saiu do quarto e desceu as escadas vestido com um sobretudo às 3 horas? Sim, ela respondeu e acrescentou. Na hora isso me pareceu estranho. O inspetor-chefe encarou-a por alguns segundos. Miss Marple, por que a senhora não contou isso a ninguém antes? Ninguém me perguntou. Ela disse com simplicidade. Gostei dessa resposta dela. Finalizamos o capítulo 14, pessoal. Vamos para o capítulo 15. O inspetor-chefe. Eita, desculpa, gente. Tem um negócio aqui na minha boca que eu parei de falar. Vamos lá. O inspetor-chefe soltou um suspiro profundo. É verdade, ele disse. Suponho que ninguém tenha perguntado à senhora, só isso. E voltou ao silêncio. A senhora acha que aconteceu alguma coisa ao cônego, não acha? Miss Marple perguntou. Já se passou uma semana, Dave explicou. Ele não teve nenhum ataque na rua, não está em nenhum hospital em consequência de um possível acidente. Então, onde está? Os jornais noticiaram o desaparecimento do cônego, mas até agora não apareceu ninguém com nenhuma informação. Talvez nem todo mundo tenha lido notícia sobre o desaparecimento. Eu não li. Parece até. Parece até. Ele seguiu sua linha de raciocínio. Que ele pretendia desaparecer, tendo saído daqui assim em plena madrugada. A senhora tem absolutamente certeza de que era ele? Perguntou ele. Não foi um sonho? Tenho certeza absoluta, afirmou ela com segurança. O inspetor-chefe levantou-se pesadamente. Acho que agora irei fazer algumas perguntas à camareira, ele comentou. Dave avistou Rose Sheldon e percorreu com um olhar aproveitador a bela silhueta da moça. Lamento incomodá-la, disse ele. Sei que já conversou com o sargento. É a respeito do cavalheiro desaparecido, o cônego Penifada. Ah, sim. Ah, sim, senhor. Peraí, gente. Ah, sim, senhor. Um cavalheiro muito distinto. Sempre se hospeda aqui. É um homem muito distraído, lembrou Dave. Rose Sheldon permitiu-se um sorriso discreto. Deixe-me ver. O inspetor-chefe fingiu consultar suas notas. A última vez que você viu o cônego Fada foi na manhã de quinta-feira, dia 19. Ele me disse que não voltaria naquela noite e, possivelmente, nem na noite seguinte. Acho que ia viajar para Genebra ou qualquer outro lugar na Suíça. Deu-me 2 camisas para mandar lavar e eu prometi que estariam prontas no outro dia de manhã. E essa foi a última vez que você ouviu? Foi sim, senhor. Não trabalho na parte da tarde. Só volto às 18 horas. Nesse inteirinho, ele já devia ter ido embora. Ou pelo menos descer até o primeiro andar do hotel. Não estava no quarto e deixou suas malas lá. Está certo, disse. O conteúdo das malas fora examinado, mas não fornecera nenhuma pista útil. E perguntou: Você o chamou na manhã seguinte? Se eu o chamei? Não, senhor.
Ele não estava no hotel. O que é que você geralmente fazia de manhã cedo? Levava ali um chá simples, o de jejum, de jejum. Eita, gente, sempre trava a língua essa palavra. De jejum, chá simples. Ele tomava o café da manhã no salão, no primeiro andar. Quer dizer que você não entrou no quarto dele durante todo o dia seguinte? Entrei sim. Rose pareceu chocado. Entrei no quarto dele como de costume, apanhei as camisas e, é claro, espanei o quarto. Espanamos todos os quartos diariamente. E a cama? Algum sinal de que houvesse dormido nela? Rose encarou. A cama? Não, senhor. Não estava desarrumada ou pelo menos amarrotada? Rose negou com a cabeça. E o banheiro? Encontrei uma toalha de rosto úmida que fora usada, creio eu, na tarde anterior. Provavelmente ele lavou as mãos antes de sair. E não havia nada que indicasse que o cônego Pennefather voltara ao quarto, talvez muito tarde, depois da meia-noite? A moça tornou a olhar para Dave espantada. O inspetor-chefe abriu a boca e já ia dizendo algo quando decidiu fechá-la novamente. Ou ela não sabia nada a respeito da volta do cônego, ou era uma exímia atriz. E o que me diz da roupa dele, dos ternos? Estavam arrumados nas malas? Não, senhor. Estavam pendurados no guarda-roupa. Ele havia feito questão de manter o quarto como o senhor sabe. Quem fez as malas dele? A senhorita Gorge deu ordem para que fossem arrumadas quando foi preciso desocupar o quarto para o hóspede que o havia reservado. Um relato honesto e coerente. Mas se a velha senhora não mentira ao declarar que vira o cônego Pennefather, deixando o quarto às 3 horas da sexta-feira, 3 horas da manhã, tá, gente? Então ele voltara ao quarto em alguma ocasião. Ninguém o vira entrar no hotel. Será que, por algum motivo, o cônego evitara deliberadamente que o vissem? Não deixara sinais da sua presença no quarto. Nem sequer se deitara na cama. Será que Miss Marple havia sonhado com aquela história toda? Na idade dela era possível. Dave teve uma ideia. E a sacola da companhia aérea que ele carregava? Como? Não estou entendendo. Uma bolsa azul escura da Bea ou da Boac. Você não a viu? Ah, a bolsa. Vi, sim, senhor. Mas naturalmente ele a levou consigo quando viajou. Mas ele não viajou. Acabou não indo à Suíça. Portanto, deve ter deixado a sacola aqui. Ou então voltou e deixou aqui com o resto da bagagem. Sim, acho, não tenho bem certeza, creio que a deixou. Inesperadamente, um pensamento veio à mente de Dave. Eles não lhe deram nenhuma instrução sobre isso, não foi? Ele pensando, tá, gente? Que, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Ele tá achando que ela tá mentindo e que ela tem alguma coisa a ver com o sumiço do cônigo. Vamos lá. Rose Sheldon mostrara-se calma e coerente até então. Mas a última pergunta a abalara. Ignorava a resposta que deveria dar, mas ela deveria saber. O cônego levara a sacola para o aeroporto e voltara de lá. Se esteve outra vez no Bertrand, deve ter trazido consigo a sacola. Mas Miss Marple não a mencionara ao contar que vira o cônego sair do quarto e descer as escadas. Presumivelmente, a sacola havia sido deixada no quarto, mas não foi colocada junto às malas no depósito de bagagem. Por quê? Seria porque se pretendia dar a entender que o cônego havia partido para a Suíça? Dave agradeceu cordialmente à camareira e desceu as escadas. Cônego Pennefather. Peraí, está com uma exclamação aqui, mas não é uma fala. Tá. Cônego Pennefather. Era um enigma, o cônego Pennefather. Falou um bocado a respeito da viagem à Suíça, embaralhou tudo de modo que acabou por não ir à Suíça. Voltou ao hotel com tamanha discrição que ninguém o viu e tornou a sair em plena madrugada. Ia para onde? Fazer o quê? Uma simples distração poderia explicar tudo isso? Da escadaria, o inspetor-chefe lançou um olhar despeitado aos ocupantes do saguão e perguntou a si mesmo se alguém ali era realmente o que parecia ser. A que ponto chegara? Gente idosa, gente de meia idade, não havia ninguém jovem. Gente simpática e conservadora, gente de posses, todos respeitabilíssimos. Funcionários, advogados, clérigos. Junto à porta, um casal norte-americano. Perto da lareira, uma família francesa. Não havia ali ninguém que chamasse atenção. Ninguém deslocado. A maioria dos hóspedes degustava, feliz, um chá das 5 à inglesa. Poderia haver algo de errado em um lugar onde se servia chá das 5 à moda antiga?
O francês fez um comentário para a mulher que se enquadrava bem no ambiente. Le 5 o'clock, disse a ele. C'est bien anglais, ça. Gente, isso aqui tá difícil. Bom, não sei nem pronunciar isso aqui. Vamos lá. C'est bien anglais, ça. N'est-ce pas? E olhou em volta com aprovação. Me desculpem, tá, gente? Que ele olhou em volta aqui com aprovação, mas vocês com certeza estão me reprovando aí. Vamos lá. Le 5 o'clock, pensou Dave enquanto atravessava a porta do vai e vem e chegava à rua. Aquele camarada não sabe que Le 5 o'clock está tão distinto quanto a ave Dodó? Do lado de fora, várias malas e valizes norte-americanas estavam sendo transportadas para um táxi. O senhor e a senhora Elmer Cabot estavam a caminho do Hotel Vernome, em Paris. Ao lado do senhor Cabot, no meio-fio, sua esposa emitia opiniões sobre o Bertrand. Os Pendlebury's tinham razão quanto a este local. Elmer. É de fato a velha Inglaterra, lindamente eduardiana. Eu tinha a impressão de que a qualquer momento Eduardo VI poderia entrar no saguão e sentar-se para tomar o chá das 5. Estou decidida a voltar no ano que vem. Decidida mesmo. Se você tiver US$ 1 milhão para gastar, respondeu secamente o marido. Ora, Elmer, não foi tão caro assim. Arrumada a bagagem, o porteiro alto ajudou os hóspedes a entrar no táxi e murmurou: Muito obrigado. Quando o senhor Cabot fez o gesto esperado. O táxi partiu. O porteiro transferiu suas atenções para Dave. Táxi? O inspetor-chefe examinou o homem. Mais de 1,80 m de altura, bem apessoado, um tanto desmazelado, ex-combatente, um monte de medalhas, provavelmente genuínas. Esperto? Bebe demais. Em voz alta, Dave perguntou: Ex-combatente? Sim, senhor. Guarda irlandesa. Medalha militar, estou vendo. Onde a ganhou? Birmania. Como se chama? Michael Gorman, sargento. Bom, bom emprego aqui? O lugar é sossegado. Não prefere o Houston? Não, gosto daqui. A clientela é finíssima. Muitos turvistas que vêm assistir às corridas de Ascot e Newbury hospedam-se aqui. De vez em quando me dão bons palpites. Ah, então é irlandês e jogador, hein? Ora, o que seria da vida sem um joguinho? Pacata e chata, respondeu Dave, igual a minha. Verdade? É capaz de adivinhar minha profissão? O irlandês sorriu. Não me leve a mal, mas eu diria que é um tira. Acertou em cheio. Lembra-se do cônego Penifada? Cônego Penifada, não me recordo bem do nome. Um clérigo idoso. Michael Gorman riu. Bem, os clérigos são os que mais entram aqui. Mas esse desapareceu aqui. Ah, aquele. O porteiro pareceu ligeiramente desconfiado. Você o conheceu? Não me lembraria dele se não me fizessem tantas perguntas sobre ele. Tudo que eu sei é que eu o coloquei num táxi em que ele foi para a Suíça. Mas ouvi dizer que não chegou lá. Parece que se perdeu. Não o viu mais tarde naquele dia? Mais tarde? Não, senhor. A que horas deixa o serviço? Às 11h30. Um inspetor-chefe fez um aceno de cabeça, recusou um táxi e pôs-se a caminhar lentamente pela Pont Street. Um carro passou roncando ao seu lado, rente ao meio-fio, e parou em frente ao Hotel Bertrand com um ranger de freios. Dave virou a cabeça calmamente e reparou no número da placa. FAN 2266. Aquele número lhe lembrava alguma coisa, embora no momento não soubesse exatamente o que. Vagarosamente voltou para a direção de onde viera. Mal alcançara a entrada do hotel quando o motorista, que atravessara a porta um momento antes, tornou a sair. Combinava muito bem com o carro, que era um modelo de corrida branco de linhas alongadas e brilhantes. O rapaz tinha um ar imponente de um calmo, o rosto bonito e nem 1 milímetro de gordura no corpo. O porteiro segurou a porta aberta no carro. O moço entrou rapidamente, atirou uma moeda ao porteiro e arrancou com uma explosão do. Peraí, gente. O porteiro segurou a porta aberta do carro. O moço entrou rapidamente, atirou uma moeda ao porteiro e arrancou com uma explosão do possante motor. Sabe quem é ele? Perguntou Michael Gorman ao inspetor-chefe. Um sujeito perigoso, na certa. Ladislau Malinowski. Ganhou o Grand Prix 2 anos antes. 2 anos atrás. Foi campeão mundial. Peraí, eu acho que eu falei Grand Prix.
tá, gente? Ganhou o Grand Prix 2 anos atrás. Foi campeão mundial. No ano passado sofreu um acidente feio, mas dizem que já está em forma novamente. Não me diga que ele está hospedado no Bertrand. Não combina nem um pouco com o estilo do hotel. Michael Gorman sorriu com malícia. Não, senhor, não está hospedado aqui não. Quem está hospedado aqui é uma amiga dele. E piscou o olho. Um servente do hotel, de avental listrado, apareceu com um carregamento de malas norte-americanas de luxo. Dave observou acomodar a bagagem em um Mercedes alugado, enquanto procurava recordar-se do que sabia a respeito de Ladislau Malinowski, um sujeito alocado. Dizia-se que tinha uma ligação com uma mulher bastante conhecida. Como era mesmo o nome dela? Ainda contemplando o carregamento de uma elegante mala-gabinete, o inspetor-chefe começou a dar meia volta, mas mudou de ideia e tornou a entrar no hotel. Foi à recepção e pediu à senhorita Gorge o registro dos hóspedes. Ela estava ocupada com os norte-americanos que partiam e empurrou o livro na direção dele por cima do balcão. Dave foi virando as páginas. Lady Selena Hayes, Little Cottage, Merrifield, Hands, Sr. e Sra. Renée King, Elderberries, Essex, Sir John Woodstock, Belmont Crescent, 5, Sheldon One, Lady Sedgwick, Hudske House, Northumberland, Sr. e Sra. Elmer Cabot, Connecticut, General Radley, The Green 14. The Green 14 ficou ótimo, né, gente? Desculpa, gente, eu não sei falar 14, agora eu acho que é. Vamos lá. Chichester, Sr. e Sra. Walmer Picton, Marblehead, Connecticut, a Condesa de Melville, Les Sapis, Sir German, em Laie, Sra. Janice Marple, eu acho que é Street, né? Street, Merrimack, abreviado aqui. Mutt Maywan, Coronel Luscombe, Little Green, Suffolk, Sra. Carpenter, Hall, Elvira Blake, Cônigo Pennefather, The Close, Chatmist, Sra. Rowden, Senhorita Rowden, Senhorita Eldridge Rowden, The Manor House, Carmandon, Sr. e Sra. Louisville, Valley Falls, Pensilvânia, Duque de Barra. Gente, meu Deus, que parágrafo difícil de ler. Duque de Barnstaple, Downcastle, N. Devon, uma amostra das pessoas que se hospedavam no Hotel Bertrand. Formavam, pensou Dave, uma espécie de padrão. Quando fechava o livro, um nome escrito em uma página anterior saltou aos olhos do inspetor-chefe. Sir William Ludgrove, o juiz Ludgrove, que fora reconhecido por um oficial de justiça próximo ao banco assaltado. O juiz Ludgrove, o cônego Pennefather, ambos clientes do Hotel Bertrand. Espero que o senhor tenha gostado do chá. Era Henry de pé ao seu lado. Falava polidamente e com a leve ansiedade do perfeito anfitrião. O melhor chá que tomei nesses últimos anos, David disse, satisfeito. Lembrou-se então de que não pagara pelo chá. Tratou de fazê-lo, mas Henry levantou a mão suplicante. Ah, não, senhor. Disseram-me que seu chá era por conta da casa. Ordens do Sr. Wolfers. Henry afastou-se. O inspetor-chefe ficou sem saber se devia ou não ter dado uma gorjeta a ele. Era mortificante pensar que Henry sabia muito melhor do que ele a resposta para esse dilema social. Estava já andando pela rua quando, de repente, parou. Tirou do bolso a agenda e escreveu nela um nome e um endereço. Não havia tempo a perder. Entrou em uma cabine telefônica, decidiu arriscar-se. Nada mais importava. Estava determinado a apostar tudo em um palpite. Pessoal, finalizamos o capítulo 15. Antes de continuar, agora que eu, nos últimos parágrafos que eu me lembrei, percebi e me lembrei. Eu tô resfriado já tem uns 3 dias, tá, gente? Então não sei se minha voz tá mais fanha. Eu acho que tá. É por conta desse resfriado, tá bom? Vamos lá. Capítulo 16. O guarda-roupa era o que estava preocupando o cônego Pennefather. Ainda não estava inteiramente desperto.
e o guarda-roupa o preocupava. Mas aí adormeceu de novo e esqueceu-se dele. Quando, porém, seus olhos novamente se abriram, lá estava o guarda-roupa no lugar errado. O cônego estava deitado sobre o lado esquerdo do corpo, de frente para a janela, e o guarda-roupa deveria estar ali, entre ele e a janela, encostado à parede da esquerda, mas não estava. Estava à direita, e aquilo o preocupava. Preocupava-o tanto que se sentia exausto. Ele tinha consciência de que a cabeça lhe doía muito, e também que o guarda-roupa estava no lugar errado. Então seus olhos se fecharam mais uma vez. Gente, o que aconteceu com esse cônego? Meu Deus do céu. Quando despertou novamente, havia muito mais luz no quarto. Ainda não amanhecera. Havia somente a débil luz da madrugada. Oh, Senhor, pensou o cônego Panifada, resolvendo subitamente o problema do guarda-roupa. Mas que estupidez! É evidente, não estou em casa. Mexeu-se com cuidado. Não, aquela não era sua cama. Estava em outra casa. Estava. Onde estava? Ah, claro. Fora para Londres, correto? Estava no Hotel Bertrand. Mas não estava no Hotel Bertrand. No Bertrand, a cama ficava à frente da janela. Portanto, a ideia de que estava no Bertrand era equivocada. Oh, meu Deus, onde é que eu estou? Indagava o cônego Penifada. Lembrou-se então de que ia para Lucerna. É claro, admitiu ele. Estou em Lucerna. Começou a pensar no Congresso, mas não se deteve nisso muito tempo. Pensar no Congresso fazia-lhe doer a cabeça. Sendo assim, tratou de dormir novamente. Quando despertou outra vez, seus pensamentos estavam muito mais claros. E também havia mais luz no quarto. Não estava em casa. Não estava no Hotel Bertrand. Sabia perfeitamente que não estava em Lucerna. Aquilo não era um quarto de hotel. Examinou mais detalhadamente o local. Era um quarto. Peraí, gente, quebrou o negócio aqui. Pronto. Deixa eu voltar. Tá. Aquilo não era um quarto de hotel. Examinou mais detalhadamente o local. Era um quarto inteiramente estranho, com muitos poucos móveis. Havia uma espécie de armário que ele pensou ser o guarda-roupa, e uma janela com cortinas floridas, através das quais entrava a luz, uma cadeira, uma mesa, uma cômoda e só. Ó Senhor, disse o cônego Penifada, que coisa estranha! Onde será que eu estou? Estava pensando em se levantar a fim de investigar, mas quando se sentou na cama e a cabeça começou a doer, de forma que tornou-se a deitar-se. Devo ter adoecido, concluiu o cônego. Sim, devo ter adoecido, sem nenhuma dúvida. Pensou por alguns minutos, depois disse a si mesmo. Aliás, creio que ainda estou doente. Gripe, quem sabe? Dizem que a gripe chega às vezes de repente. Talvez tenha pego uma gripe no jantar lá no Ateneu. Sim, é isso. Lembrava-se de que jantara no Ateneu. Ouviram-se os ruídos do movimento dentro de casa. Talvez o tivesse levado para uma casa de saúde, mas não. Não lhe parecia que aquilo fosse uma casa de saúde. À luz do dia, via-se que se tratava de um quartinho modesto e mal mobiliado. Continuaram os sons de movimento. Lá embaixo, uma voz gritou: Adeus, meus anjos! Essa noite teremos salsicha e purê para o jantar. O cônego Penefada ficou pensando naquilo. Salsicha e purê? As palavras tinham um som agradável. Creio, disse o cônego, que estou com fome. A porta se abriu. Uma mulher de meia idade entrou. Caminhou até as cortinas, puxou-as um pouco e virou-se para a cama. Ah, o senhor já acordou? Como está se sentindo? Na verdade, respondeu debilmente o cônego Penefada. Nem sei muito bem. Ah, acho que ainda não está muito bem mesmo. O senhor esteve muito mal, sabe? Levou uma pancada feia. Nem sei como, pelo menos foi o que o médico disse. Esses motoristas não param nem depois de atropelar alguém. Sofri um acidente? Indagou o cônego. Um acidente de automóvel? Isso mesmo, respondeu a mulher. Nós o encontramos no acostamento da estrada, quando víamos para casa. A princípio, pensamos que fosse um bêbado. Ela riu ao recordar-se da cena. Mas aí meu marido achou que era melhor dar uma espiada. Talvez tenha sido um acidente, ele disse. Não sentimos nenhum cheiro de bebida, nem havia sangue, mas assim mesmo lá estava o senhor, feito um defunto. Então meu marido disse: Não podemos deixar esse homem estirado aqui. E trouxe o senhor para cá, entendeu? Ah, disse vagamente o cônego Pernifada, aturdido por tais revelações. Um bom samaritano. Vimos que o senhor era um clérigo, e meu marido disse: É um homem respeitável. Achou que era melhor não chamarmos a polícia, porque, sendo um clérigo, o senhor poderia não gostar, caso estivesse bêbado, embora não cheirasse a bebida. Assim resolvemos chamar o Dr. Stokes para examinar o senhor.
Nós ainda o chamamos de Dr. Stoke, embora ele esteja proibido de clinicar. É um homem. Peraí, gente. É um homem muito bom. Amargurado, evidentemente, pela proibição de clinicar. E tudo porque tem um coração muito bom. Ajudou um bando de moças, umas ordinárias, todas elas. De qualquer modo, ele é um ótimo médico, e nós o chamamos para olhar o senhor. Ele disse que o senhor não sofreu nada de grave, só um ligeiro traumatismo. Mandou que o deitássemos bem estirado, quieto, num quarto escuro. Vejam bem, alertou o doutor. Não estou fazendo diagnóstico algum. O que digo é um caráter extraoficial. Não tenho direito de receitar nem de dizer nada. O correto seria vocês darem parte à polícia, mas se não querem fazer isso, deem uma chance ao pobre diabo. Foi isso que ele disse. O senhor me desculpe se estou lhe faltando com respeito, mas o doutor é si mesmo. Diz tudo o que lhe vem à cabeça. E agora, que tal uma tigela de sopa ou pão com leite, bem quentinho? Qualquer coisa, balbuciou o cônego penefado. Seria bem-vinda. E o velho deixou-se cair novamente nos travesseiros. Um acidente? Então fora isso. Um acidente. E ele não conseguia recordar-se de coisíssima nenhuma. Poucos minutos mais tarde, a boa mulher voltou, com uma bandeja que trazia uma tigela fumegante. O senhor vai se sentir melhor depois de se alimentar. Tive vontade de colocar na sopa uma gotinha de uísque ou de conhaque, mas o doutor disse que o senhor não podia tomar álcool algum. Desculpa, gente. Claro que não, disse o cônego penefada. Com um traumatismo não poderia. Não, não seria aconselhável. Quer que eu ponha mais um travesseiro às suas costas, querido? Pronto. Está bem assim? O cônego penefada espantou-se um pouco ao ser chamado de querido, mas concluiu que, de certo, a intenção era boa. Muito bem, assim. Sim, mas onde estamos? Indagou o cônego penefada. Quero dizer, onde é que eu estou? Que lugar é esse? Milton St. John's. Milton St. John, informou a mulher. Não sabia? Milton St. John? Disse o cônego, balançando a cabeça. É a primeira vez que ouço esse nome. Bem, não é nenhum lugar importante. É só uma aldeia. A senhora tem sido muito bondosa, declarou o cônego penefado. Posso perguntar seu nome? Senhora Peraí, gente. Senhora Wisling. A senhora é extremamente bondosa, tornou a dizer o cônego penefado. Mas e o acidente? Não me lembro de nada. Tire isso da cabeça, querido. Quando se sentir melhor, estará em condições de se lembrar das coisas. Milton St. John, repetiu o cônego penefada, admirado. Esse nome não tem nenhum significado para mim. Que coisa extraordinária. Terminamos o capítulo 16, pessoal. Vamos para o capítulo 17. Só beber uma aguinha. Sir Ronald Graves desenhou um gato em seu bloco de notas. Olhou para a volumosa figura do inspetor-chefe Davis sentada diante dele e desenhou um bulldog. Ladislau Melindowski, indagou. Pode ser. Tem alguma prova? Não, mas ele preenche os requisitos, não? Um sujeito temerário que não conhece limite, conquistou o campeonato mundial, sofreu um grave acidente no ano passado, péssima reputação com as mulheres, fonte de renda duvidosa, gasta à vontade, tanto aqui como no exterior, sempre viajando pela Europa. Acha que é ele que está por trás dos assaltos? Não creio que seja o cabeça. Peraí, gente. Não creio que seja a cabeça do bando, mas acho que anda metido nisso. Por quê? Em primeiro lugar, é dono de uma Mercedes Otto, um carro de corridas. O mesmo modelo que foi visto perto da Mendhampton, na manhã do assalto à mala postal. Os números da placa são diferentes, mas já estamos acostumados a isso. E o truque é sempre o mesmo, placas diferentes, mas não muito. FAN 2299 em vez de 2266. Afinal, não há muitos carros daquele modelo. Lady Sedgwick tem um, e Lord Marysvale, acho que é assim, tá, gente, pronúncia. Lord Marysvale, outro. Não acredita que Melendowski seja o chefão, acredita? Não, acho que é a gente mais inteligente que ele na direção do bando. Mas ele faz parte do grupo. Deu uma olhada no dossiê. Está lembrado do assalto ao Midland e West London? 3 furgões, por acaso. Veja que tamanha coincidência. Por acaso estavam bloqueando a rua naquele momento, e uma Mercedes Otto, que estava no local, conseguiu escapulir graças a esse engarrafamento. Mas foi detida um pouco mais tarde. Sim, depois foi liberada. Principalmente porque as pessoas que deram parte dela não estavam bem certas quanto ao número da placa. Disseram que era FAM 3366.
O número da placa do Melindowski é FAN2266. É sempre o mesmo quadro. E você teme ligar tudo isso ao Hotel Bertrand. Acho que o pessoal desencavou algum material sobre o Bertrand para você. O inspetor-chefe bateu no bolso. Está comigo. Firma devidamente registrada. Balanço, capital adquirido, diretores, etc, etc, etc. Tudo isso não significa nada. Esses grupos financeiros são todos iguais. É cobra engolindo cobra. Firmas, companhias administradoras me dão até vertigem. Ora, vamos, Steve. Esse é o procedimento normal no mundo corporativo. É um meio de enfrentar o fisco. O que eu quero são dados reais. Se o senhor me der autorização, adoraria falar com alguns tubarões. O comissário assistente encarou Dave. E quem são esses tubarões? Pode me dizer? O inspetor-chefe mencionou um nome. O comissário pareceu se perturbar-se. Não sei de nada. Seria muito ousadia abordar esse homem. Mas isso poderia ajudar-nos. E muito. Houve uma pausa. Os dois homens se encararam. Dave permaneceu estático, plácido, paciente. O comissário cedeu. Você é um diabo velho e teimoso, Fred, ele reclamou. Faça como bem entender. Se quiser, pode ir amolar os mentores dos financistas internacionais da Europa. Garanto que ele sabe muito. Desculpa. Garanto que ele sabe alguma coisa, disse o inspetor-chefe Dave. Ele sabe. E se não souber, pode descobrir logo. Basta apertar um botão na mesa ou dar um telefonema. Não me parece que ele vá ficar muito satisfeito. Provavelmente não, mas não lhe tomarei muito tempo. O negócio é que eu preciso de apoio de uma autoridade. Você está levando a sério mesmo esse Hotel Bertrand, não está? Afinal, o que foi que você descobriu? É um hotel bem dirigido, tem uma clientela respeitabilíssima, nunca teve problemas com as licenças municipais. Eu sei, eu sei. Nada de bebidas, drogas, jogo, nem de hospedagem a criminosos. Tudo alvíssimo como a neve recém-caída. Nada de beatniks, marginais ou delinquentes juvenis. Só matronas vitorianas e eduardianas, famílias da nobreza rural e viajantes estrangeiros de Boston ou de locais mais respeitáveis dos Estados Unidos. Apesar disso, um venerável cônego é visto saindo de lá às 3 horas da manhã, de maneira um tanto clandestina. Quem lhe disse isso? Uma das madronas. Como teria conseguido vê-lo? Por que ela não estava na cama dormindo? Senhoras idosas são assim, meu caro. Você está falando do. Como se chama ele? Cônego Pennyfather? Estou sim, senhor. Comunicaram o desaparecimento dele e Campbell começou a investigá-lo. Coincidência curiosa. O nome desse cônego foi citado também no roubo da mala postal em Beth Hamilton. Foi mesmo? Por quem? Por outra senhora idosa, ou pelo menos de meia idade. Quando o trem foi detido por um sinal falso, diversos passageiros se levantaram e olharam para o corredor. Essa senhora, que mora em Shedminster e conhece de vista o cônego Pennefather, disse que o viu entrar no hotel por uma das portas. No trem, desculpa, gente. No trem por uma das portas. Ela pensou que ele havia saído para ver o que tinha acontecido e estivesse entrando de volta no trem. Estávamos pensando em seguir essa pista, já que haviam comunicado o desaparecimento do cônego. Vejamos. O trem foi detido às 5h30 da manhã. Eu acho que é 5h30 da manhã, gente. Tá 5h30, né? Não tá 17h30. Então vamos lá. O cônego Pennefather. Desculpa, gente, voltando aqui um pouquinho. Vejamos. O trem foi detido às 5h30. O cônego Pennefather saiu do Hotel Bertrand pouco depois das 3 horas. Sim, pode ser. Se o levaram até lá, digamos, num carro de corrida, e assim voltamos a Ladislau Malindowski. O comissário contemplava as garatujas que fizeram no bloco. Você é mesmo um bulldog, Fred. Meia hora depois, o inspetor-chefe entrava em um escritório tranquilo e bastante modesto. O homem zarrão por trás da mesa levantou-se e estendeu-lhe a mão. Inspetor-chefe Dave? Sente-se, por favor. Ele disse. Aceita um charuto? O inspetor-chefe acenou negativamente. Peço-lhe desculpas, disse ele em sua voz profunda de camponês, por roubar seu precioso tempo. O Sr. Robson sorriu. Era um homem gordo, muito bem vestido. Tinha um rosto amarelo, os olhos escuros e tristes, a boca larga e generosa. Sorria com frequência, mostrando dentes muito grandes. São para comer você melhor, pensou inconcluentemente o inspetor-chefe. Robinson falava inglês perfeito e sem sotaque, mas não era inglês. O inspetor-chefe, assim como inúmeras pessoas antes dele, estava curioso para saber qual seria a nacionalidade do Sr. Robson. Bem, em que posso servi-lo? Gostaria de saber,
disse Dave. Quem é o proprietário do Hotel Bertrand? A expressão no rosto do Sr. Robson não se alterou. Ele não mostrou surpresa ao ouvir aquele nome, nem deu nenhum sinal de conhecê-lo, disse pensativo. O senhor quer saber quem é o proprietário do Hotel Bertrand, que fica, creio eu, em Pont Street, na altura da Piccadilly? Exatamente. Uma vez ou outra me hospedo lá. Lugar sossegado, bem administrado. É sim, disse o inspetor-chefe. Muito bem administrado. E o senhor quer saber quem é o dono do hotel? Isso certamente pode ser verificado facilmente. Havia uma leve ironia por trás do sorriso. Pelos canais costumeiros. É isso que o senhor quer dizer? Ah, sim. David tirou do bolso um pedaço de papel e leu 3 ou 4 nomes e endereços. Compreendo, disse o Sr. Robson. Alguém deve ter tido um trabalhão para arranjar isso. Interessante. E o senhor veio me procurar. O senhor é uma pessoa mais. O senhor é a pessoa mais indicada. Realmente eu não sei. Mas é verdade que tenho um meio de obter informações. Temos. Encolheu os ombros gordos enormes. Temos nossos contatos. Sei disso, disse Dave, o rosto impassível. O Sr. Robson olhou para Dave e em seguida pegou o telefone em cima da mesa. Sônia, ligue para o Carlos. Esperou 1 ou 2 minutos e então disse: Carlos? Pronunciou rapidamente meia dúzia de frases em língua estrangeira. Não era sequer uma língua que o inspetor-chefe pudesse identificar. Dave podia dialogar bem francês. Sabia um pouco de italiano e entendia por alto o alemão simples dos viajantes. Conhecia os sons do espanhol, do russo, do árabe, embora não os entendesse. Mas aquele idioma não era nenhum desses. Talvez se tratasse de turco, ou persa, ou armênio, mas não tinha certeza. O Sr. Robson recolocou o fone no gancho. Não creio, disse ele bem-humorado, que tenhamos de esperar muito tempo. Sabe que fiquei interessado? Muitíssimo interessado. Eu mesmo às vezes fico pensando. O inspetor-chefe olhava com ar inquisitivo. No Hotel Bertrand, explicou o Sr. Robson. Do ponto de vista financeiro, evidentemente. Às vezes me pergunto como é que aquilo pode dar lucro. Mas isso não é da minha conta. É muito bom saber, deu de ombros, que existe um hotel confortável, com uma gerência de empregados excepcionalmente capazes. Sim, tenho pensado nisso. Fixou o olhar no inspetor-chefe. Sabe como e por quê? Ainda não, mas gostaria de saber. Há várias possibilidades, o Sr. Robson explicou pensativo. É como a música. Existem apenas algumas notas em cada oitava. E, no entanto, é possível combiná-las como vou saber, de milhares de maneiras diferentes? Um músico certa vez me disse que não se pode obter a mesma melodia 2 vezes. Interessantíssimo. Uma campainha soou sutilmente na mesa. E o Sr. Robson pegou de novo o telefone. Sim? Sim. Você foi rápido. Estou satisfeito, entendo. Amsterdã. Sim. Ah, obrigado. Sim. Pode soletrar isso? Muito bem. Anotou alguma coisa em um bloco que tinha à mão. Espero que isso lhe possa ajudar. Ele ressaltou, arrancando-lhe a folha do bloco e passando por cima da mesa para Dave, que leu o nome em voz alta. William Wolfman. Nacionalidade suíça, informou o Sr. Robson. Mas, a meu ver, não nasceu na Suíça. Tem grande influência nos círculos bancários e, embora se mantenha rigorosamente dentro da lei, tem estado por trás de inúmeros negócios suspeitos. Opera apenas no exterior, nunca nesse país. O Sr. Robson continuou. Mas tem um irmão chamado Robert Hoffman. Ele mora em Londres, negocia diamantes. Sua firma é respeitabilíssima. É casado com uma holandesa e também tem escritórios em Amsterdã. A Scotland Peraí, gente. A Scotland Yard. Yard, eu acho. É com Y. Scotland Yard. Deve ter informações sobre ele. Como eu disse, negocia principalmente diamantes, mas é um homem muito rico. Possui muitas propriedades que, em geral, não estão em seu nome. Sim, ele está por trás de uma porção de empresas, e o irmão dele é o verdadeiro proprietário do Hotel Bertrand. Muito agradecido, disse o inspetor-chefe enquanto se levantava. Não preciso dizer quanto sou grato ao senhor. É formidável, acrescentou, demonstrando mais entusiasmo do que o normal. É formidável saber? Indagou o Sr. Robson, dando um de seus mais amplos sorrisos. Mas essa é uma das minhas especialidades. Informação. Gosto de saber. Foi por isso que me procurou, não? Bem, disse o inspetor-chefe, nós temos informações sobre o senhor.
o Ministério do Interior, a divisão especializada e outros departamentos. Depois acrescentou quase ingenuamente. Eu preciso um pouco de audácia da minha parte para vir procurá-lo. O Sr. Robson sorriu novamente. Considero ser uma personalidade muito interessante, inspetor-chefe Dave. Ele comentou. Desejo que tenha êxito em sua tarefa, qualquer que seja ela. Muito obrigado. Acho que preciso dos seus bons votos. A propósito, esses dois irmãos, o senhor diria que são homens violentos? Certamente não, o Sr. Robson respondeu. Isso seria contrário à política deles. Os irmãos Hoffman não usam de violência em questões comerciais. Tem outros métodos que lhes servem melhor. Pode-se dizer que a cada ano que passa vão ficando mais ricos. Pelo menos é o que consta nos círculos bancários suíços. A Suíça é uma terra muito útil, não? Disse o inspetor-chefe. Realmente, nem sei o que faríamos sem a Suíça. Tanta correção, tanta sensibilidade para os negócios. Sim, todos nós, homens de negócios, devemos ser gratos à Suíça. Eu mesmo, acrescentou ele. Também faço excelente juízo sobre Amsterdã. Olhou firmemente para Dave. Depois tornou a sorrir e o inspetor-chefe saiu. Quando chegou novamente à repartição, Dave encontrou um bilhete à sua espera. O cônego Pennyfada apareceu, vivo, mas não ileso. Parece que foi atropelado por um carro em Milston St. John e sofreu um traumatismo. Acabamos o capítulo 17, pessoal. Vamos pro capítulo 18. Eu acho que vai dar para ler pelo menos mais uns 3 capítulos. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pessoal, vamos conseguir ler pelo menos até o capítulo 20 inteiro. Deixa eu ver. O capítulo 20 é bem grande. Vamos ler até o capítulo 20 inteiro, tá bom? Vamos lá, capítulo 18. O cônego Pennefather olhou para o inspetor-chefe Dave e para o inspetor Campbell, e eles o olharam de volta. O cônego Pennefather estava novamente em casa, sentado na grande poltrona de sua biblioteca, um travesseiro sobre a cabeça, os pés em um banquinho, com a manta sobre os joelhos para acentuar sua condição de enfermo. Lamento dizer, explicava ele polidamente, que não me lembro de nada. Não se lembra do acidente quando o carro o atropelou? Lamento dizer que não. Então como sabe que um carro o atropelou? Perguntou de forma crítica o inspetor Campbell. A tal mulher, a senhora, como era o nome dela? Weisling? Foi quem me contou. E como é que ela sabia disso? O cônego Pennefather parecia intrigado. Valha-me Deus, o senhor tem razão. Ela não podia saber, não é mesmo? Deve ter deduzido que foi isso que aconteceu. E o senhor não consegue realmente lembrar-se de nada? Como é que veio parar em Milton St. John? Não tenho a menor ideia. Até mesmo o nome do lugar me é estranho. A exasperação do inspetor Campbell crescia, mas o inspetor-chefe disse em seu tom de voz ameno e apaziguador. Conte-me, por favor, cônego Pennefather, a última coisa de que o senhor se lembra. O cônego Pennefather virou-se aliviado para Dave. A frieza desconfiada do inspetor o deixara-o constrangido. Eu ia para um congresso em Lucerna. Tomei um táxi para o aeroporto, ou melhor, para a estação aérea de Kensington. Sim, e depois? É só, não me lembro de mais nada. A primeira coisa de que me lembro depois disso é do guarda-roupa. Que guarda-roupa? Perguntou o inspetor Campbell, que estava no lugar errado. Campbell sentiu-se tentado a esmiuçar a questão do guarda-roupa no lugar errado. Mas o inspetor-chefe o interrompeu. O senhor se recorda de ter chegado à estação aérea? Acho que sim, disse o cônego Pennefather com o ar de quem tinha muitas dúvidas a esse respeito. E o senhor então voou para Lucerna. Voei? Não me lembro realmente se voei ou não. Lembra-se de ter voltado ao Hotel Bertrand naquela noite? Não. Lembra-se do Hotel Bertrand? Naturalmente, eu estava hospedado lá. É muito confortável. Mantive a reserva do quarto. Lembra-se de ter viajado de trem? De trem? Não, não me lembro de trem nenhum. Houve um assalto. O trem foi roubado. Não é possível, cônego Pennefather, que o senhor não se lembre disso. Devia, não devia? Mas a verdade é que falava como se pedisse desculpas. Não me lembro. O cônego olhou para os detetives com um sorriso afável. Então, tudo o que o senhor tem a dizer é que não se recorda de nada desde o instante em que tomou um táxi para a estação aérea até acordar na casa do Whistling em Milton St. John. Não há nada de estranho nisso, afirmou o cônego. Acontece com muita frequência nos casos de traumatismo.
O que o senhor pensou que havia lhe acontecido assim que acordou? Tinha uma dor de cabeça tão terrível que mal conseguia pensar. Claro, eu comecei a imaginar onde estava, então a senhora Weasley explicou-me o que havia ocorrido e me serviu uma excelente sopa. Ela me chamava de queridinho, contou o cônego com um ligeiro desagrado. Mas foi muito bondosa comigo, muito bondosa mesmo. Ela devia ter dado parte do acidente à polícia. O senhor então teria sido transportado para um hospital e tratado devidamente, disse Campbell. Ela tratou muito bem de mim, protestou o cônego vigorosamente. E pelo que sei, em caso de traumatismo, pouco se pode fazer pelo paciente, além de mantê-lo em repouso. Se o senhor se lembrar de mais alguma coisa, cônego Panifada. O cônego o interrompeu. Parece que perdi 4 dias inteiros da minha vida. É muito curioso, realmente muito curioso. Só queria saber por onde é que eu andei e o que estava fazendo. Diz o médico que talvez volte a me lembrar de tudo. Também é possível que nunca me lembre. Provavelmente jamais saberei o que me aconteceu durante esses dias. Suas pálpebras se agitaram. Desculpem-me, senhores. Acho que estou muito fadigado. Agora chega, disse a senhora McGray, que mantiveram junto à porta, pronta a intervir se julgasse necessário. E disse com firmeza aos detetives. O doutor disse que ele não pode ter aborrecimentos. Os detetives se levantaram e caminharam em direção à porta. A senhorita McGray conduziu-os pelo corredor como um consciencioso cão pastor. O cônego murmurou qualquer coisa e o inspetor-chefe, que foi o último a passar pela porta, imediatamente deu meia volta. O que disse? Perguntou, mas os olhos do cônego já estavam fechados. O que acha que ele disse? Indagou Campbell quando os dois saíram da casa após terem recusado a polida oferta de um refresco que lhes fizera a senhora McCoy. Dave, Dave respondeu, pensativo. Creio que ele disse as muralhas de Jericó. O que significa isso? Parece que é uma história da Bíblia, disse o inspetor-chefe. Acredita que algum dia possamos descobrir como é que esse velhote foi de Crowens Road até Milton St. John? Perguntou Campbell. Parece que não receberemos grande ajuda da parte dele, respondeu Dave. Aquela mulher que afirma tê-lo visto no trem depois do assalto, será que está dizendo a verdade? Será que ele poderia estar envolvido nos roubos? Parece impossível. É um senhor respeitável sob todos os aspectos. Afinal, não podemos suspeitar que um cônego da Catedral de Shantminster esteja envolvido em um roubo de trem. Podemos? Não, respondeu Dave pensativo. Não, assim como não podemos imaginar que o juiz Ludgrove esteja envolvido em um assalto a banco. O inspetor Campbell olhou com curiosidade para o seu inspetor. A expedição a Shadminster terminou com uma improfícua visita ao Dr. Stokes. O Dr. Stokes mostrou-se agressivo, pouco cooperativo e rude. Conheço os Wieslingers há bastante tempo. Cultivam de certo modo a boa vizinhança em relação a mim. Recolheram um velho caído na estrada. Não sabiam se estava morto, bêbado ou doente. Pediram-me para dar uma olhadinha nele. Expliquei que ele não estava bêbado, que era um caso de traumatismo. E tratou dele. De maneira alguma. Não tratei dele. Não receitei nada e nem o mediquei. Não sou médico. Já fui, mas não sou mais. Disse a eles que deveriam telefonar para a polícia. Se fizeram isso ou não, não sei. Não é da minha conta. Os dois são meio burros, mas são boa gente. E o senhor não pensou em chamar a polícia? Não, não pensei. Não sou médico. O caso não tinha nada a ver comigo. Como um simples ser humano, aconselhei que não lhes desse um uísque e que o mantivesse em repouso estirado até que a polícia chegasse. O senhor Stokes encarou os detetives de maneira nada amistosa e eles, embora a contragosto, tiveram de aceitar sua recusa em ajudá-los. Terminamos esse capítulo, gente. Capítulo 18. Vamos para o capítulo 19. Vamos lá, pessoal. Capítulo 19. O Sr. Hoffman era um homem alto e robusto. Parecia que havia sido esculpido em madeira. Em teca, mais exatamente. Seu rosto era tão inexpressível que parecia inteiramente incapaz de pensar, de sentir emoções. Isso lhe parecia impossível. Suas maneiras eram corretíssimas. Ele se ergueu, inclinou-se e estendeu a mão educadamente. Inspetor-chefe Dave? Há alguns anos tive o prazer. Talvez o senhor nem se lembre. É claro que me lembro, Sr. Hoffman. O caso do diamante Aaron Burke. O senhor foi testemunha do promotor. Uma ótima testemunha, permita-me dizer. A defesa não conseguiu abalá-la. Não me abalo com facilidade. O Sr. Hoffman informou em um tom sério.
Tinha toda a aparência realmente de alguém que não se abalava com facilidade. Em que posso servi-lo? Continuou Hoffman. Nenhum problema, espero. Faço questão de estar sempre em paz com a polícia. Tenho a maior admiração por sua excelente força policial. Não, não há nenhum problema. Apenas gostaríamos que o senhor confirmasse uma pequena informação. Terei o maior prazer em ajudá-lo no que puder. Como digo sempre, tenho no mais alto conceito a força policial de Londres. Seus homens são magníficos, íntegros, honestos e justos. O senhor me deixa constrangido, o inspetor-chefe comentou. Estou às suas ordens. O que deseja saber? Gostaria de lhe pedir que fornecesse algumas informações a respeito do Hotel Bertrand. O rosto do Sr. Hoffman não se alterou. O máximo que se poderia dizer era que, por um breve momento, sua atitude se tornara mais estática do que antes. Nada mais. Hotel Bertrand? Ele perguntou. A expressão era inquiridora, ligeiramente perplexa. Parecia que nunca ouvira falar do Hotel Bertrand, ou que não conseguia recordar se conhecia ou não um Hotel Bertrand. O senhor tem alguma ligação com o hotel? Não tem, Sr. Hoffman? Sr. Hoffman deu de ombros. São tantas coisas, ele disse. Não posso me lembrar de tudo. Tenho tantos negócios, tantos, que me mantenho ocupadíssimo. O senhor atua em diversos campos, sei disso. Sim, o Sr. Hoffman admitiu com um sorriso desajeitado. Tenho um excelente retorno, se é isso que pensa. E por esse motivo acredita que tenho ligações com esse Hotel Bertrand? Não acho que se trate apenas de uma ligação. Na realidade, o senhor é o dono do hotel, não é? Indagou Dave com bom humor. Dessa vez o Sr. Hoffman inegavelmente congelou. Quem lhe contou isso, posso saber? Perguntou em voz baixa. Mas é verdade, não é? Disse com ânimo o inspetor-chefe. É um lugar esplêndido, deve valer a pena ser o dono dele, em minha opinião. Creio que o senhor se orgulhe disso. Ah, sim, respondeu Hoffman. No momento, não me lembro direito. O senhor sabe, sorriu se desculpando. Tenho muitos imóveis em Londres. Representam um bom investimento. Se parece um imóvel qualquer no mercado e acho que é um bom negócio e posso adquiri-lo por um bom preço, eu o compro. E o Hotel Bertrand foi vendido por preço baixo? Como empresa, estava quase falido, o Sr. Hoffman informou banando a cabeça. Bem, mas agora tornou-se próspero, observou Dave. Estive lá outro dia e fiquei impressionadíssimo com a atmosfera da casa. Uma excelente clientela da velha guarda, um ambiente confortável à moda antiga, tudo em perfeita ordem, muito luxo, porém sem exagero. Eu, pessoalmente, sei muito pouco a respeito desse hotel, explicou o Sr. Hoffman. Para mim é apenas mais um investimento, mas creio que está indo bem. Sim, o senhor parece ter lá uma Desculpa, gente. Me enrolei aqui. Vou voltar. Sim, o senhor parece ter lá um gerente de primeira qualidade. Como se chama ele? Sr. Wolfers? Sim, o Sr. Wolfers. Um ótimo sujeito, o Sr. Hoffman disse. Entrego tudo nas mãos dele. Apenas olho o balanço uma vez por ano, a fim de verificar se está tudo em ordem. Quando estive lá, havia muitos aristocratas, ressaltou o inspetor-chefe, assim como ricos viajantes norte-americanos. Balançou a cabeça pensativo. Uma combinação maravilhosa. Diz que esteve lá outro dia? O Sr. Hoffman perguntou. Mas não oficialmente, espero. Nada demais. Estava apenas tentando desvendar um pequeno mistério. Um mistério? No Hotel Bertrand? É o que parece. O caso do clérigo desaparecido. Poderíamos chamá-lo assim. Isso deve ser uma piada, o Sr. Hoffman alertou. Fala como Sherlock Holmes. O clérigo em questão saiu do hotel uma bela tarde e nunca mais foi visto. Curioso, comentou o Sr. Hoffman. Mas essas coisas acontecem. Lembro-me de um grande alvoroço, muitos anos atrás, o coronel, deixe-me recordar o nome, Coronel Ferguson. Esse, gente, Ferguson, creio. Um dos escudeiros da Rainha Mary. Saiu do clube certa noite também e nunca mais foi visto. Evidentemente, Dave constatou com um suspiro. Muitos desses desaparecimentos são voluntários. O senhor sabe muito mais a respeito dessas coisas do que eu, meu caro inspetor-chefe, disse o Sr. Hoffman e acrescentou. Espero que lhe tenham dado toda a assistência no Hotel Bertrand. Não podiam ter sido mais amáveis, o inspetor garantiu. A senhorita Gorridge, creio que está com o senhor há bastante tempo, não? Possivelmente. Na verdade, sei muito pouco sobre isso. Não tenho nenhum interesse pessoal. O senhor compreende. Aliás, sorriu de modo apaziguador.
Fiquei até surpreso por saberem que era eu o dono do hotel. Não chegava a ser uma pergunta, mas novamente parecia uma ligeira inquietude no olhar do Sr. Hoffman. O inspetor-chefe notou-a sem deixar transparecer. As ramificações existentes no mundo corporativo são como um gigantesco quebra-cabeça, Dave analisou. Se eu tivesse que lidar com essas coisas, ficaria maluco. Segundo entendi, uma empresa, a Mayfair Holding Trust, ou outra empresa qualquer, é a proprietária registrada de um empreendimento qualquer, mas ao mesmo tempo é propriedade de uma terceira empresa e assim por diante. No fim de tudo, a verdade é que o hotel pertence ao senhor. Muito simples. Estou certo, não estou? Eu e meus colegas diretores estamos, como diria o senhor, por trás disso. É verdade. Admitiu o Sr. Hoffman com certa relutância. Seus colegas diretores, e quem seriam eles? O senhor e um irmão seu, talvez? Meu irmão Weasley é meu sócio nesse negócio. O senhor deve compreender que o Bertrand é apenas parte de uma cadeia de vários hotéis, escritórios, clubes e outros negócios que possuímos em Londres. Há outros diretores? Lord Pomfret, Abel Isaacson, peraí, gente, e Abel, tá escrito Abel, mas provavelmente se pronuncia Abel. Abel Isaacson, a voz de Hoffman adquiriu uma rispidez súbita. O senhor realmente precisa saber de tudo isso só porque está investigando o caso de um clérigo desaparecido? Dave balançou a cabeça, parecendo desculpar-se. Creio que realmente é só curiosidade. A procura do cônego desaparecido foi o que me levou ao Bertrand. Mas aí fiquei, digamos, interessado, se o senhor me entende. Uma coisa às vezes leva a outra, não é? Imagino que sim. E agora, sorriu. Sua curiosidade foi satisfeita? Quando se quer informações, nada como procurar obtê-las da boca do cavalo, respondeu o inspetor-chefe, bem-humorado. Levantou-se. Resta apenas uma coisa que eu gostaria muito de saber, mas não creio que o senhor vá me contar. O que é, inspetor-chefe? O tom da voz de Hoffman era cauteloso. Onde é que o Bertrand recruta seus funcionários? São notáveis. Aquele sujeito, por exemplo, como é que se chama? Henry. Aquele que parece um arquiduque ou um arcebispo, nem sei bem. De qualquer modo, é aquele que serve chá e muffins aos hóspedes. Uns muffins maravilhosos. É uma experiência inesquecível. O senhor gosta de muffins com bastante manteiga, não é? Os olhos do Sr. Hoffman pousaram por um momento com desaprovação na silhueta arredondada de Dave. Nossa, deu uma julgada aqui no cara, né? Vamos lá. O senhor observou bem, respondeu o inspetor-chefe. Bem, não devo mais tomar o seu tempo. O senhor certamente está ocupadíssimo com o gerenciamento de trusts e monopólios ou outros negócios. Ah, para o senhor é divertido fingir que ignora essas coisas. Não, não estou muito ocupado. Não deixe que os negócios me absorvam demais. Meus gostos são singelos, vivo de forma simples. Tenho meu lazer, cultivo rosas e sou muito dedicado à família. É o estilo de vida ideal, comentou Dave. Quisera eu viver assim. O Sr. Hoffman sorriu e levantou-se de maneira decidida para apertar a mão do visitante. Espero que encontre logo o clérigo desaparecido. Ah, isso não me preocupa mais. Infelizmente não fui bastante claro. O cônego foi encontrado, o que não deixa de ser uma decepção. Sofreu um acidente de automóvel e teve um traumatismo, apenas isso. O inspetor-chefe caminhou para a porta. Depois voltou-se para o Sr. Hoffman e perguntou: A propósito, Lady Sedgwick está entre os diretores de sua empresa? Lady Sedgwick, Hoffman citou por um instante. Não. Por que deveria estar? Bem, boatos se ouvem. É acionista? Eu, sim. Bem, adeus, Sr. Hoffman. Muitíssimo obrigado. Dave retornou a Scotland Yard. Gente, eu sempre confundo como se pronuncia isso. Peraí que eu vou ver aqui. Bom, segundo o Google, é Scott Yard. Deixa eu ver aqui. Até me perdi, gente. Peraí. Tá. Dave retornou a Scott Yard e foi direto ao escritório do comissário assistente. Os dois irmãos Hoffman é que estão por trás do Hotel Bertrand financeiramente. O quê? Aqueles canalhas? Sir Ronald perguntou. Isso mesmo. Então mantinham tudo no maior segredo. Sim, e Robert Hoffman não gostou da nossa descoberta. Teve um choque. O que foi que ele disse? Nossa conversa foi muito formal e polida. Ele tentou, meio disfarçadamente, saber como eu tinha desvendado o mistério. E você não lhe deu essa informação, suponho. Claro que não. Que desculpa deu para vê-lo? Não dei desculpa nenhuma.
O inspetor-chefe respondeu. E ele não achou isso esquisito? Espero que sim. No fim das contas, creio que a jogada foi boa, Sr. Ronald. Se os Hoffmans estão por trás disso tudo, muita coisa está explicada. Eles nunca se envolvem pessoalmente em nada irregular. Ah, não. Não organizam crime. Contentam-se em financiá-lo. William, na Suíça, cuida do aspecto bancário. Era ele quem comandava aquelas quadrilhas de moeda estrangeira logo depois da guerra. Nós sabíamos de tudo, mas não podíamos provar nada. Os dois irmãos controlam uma grande soma de dinheiro e usam esse capital para financiar toda espécie de negócios. Alguns lícitos, outros não. Mas são cuidadosos, conhecem todos os macetes do ofício. A corretagem de diamante de Robert é bastante honesta, mas o quadro é sugestivo. Diamantes, negócios bancários e imóveis, clubes, fundações culturais, edifícios de escritórios, restaurantes, hotéis. Tudo pertencendo aparentemente a outros donos. Você acha que são os Hoffmans que planejam esses assaltos organizados? Não. Acho que eles lidam exclusivamente com finanças. Temos que continuar procurando o cérebro do bando. Em algum lugar, uma mente brilhante trabalha sem parar. Finalizamos o capítulo 19, pessoal. Vamos para o capítulo 20. Tá ficando bem interessante essa investigação do Dave, né? Bem interessante. Tô curioso para saber. E não sei se vocês perceberam que teve alguns momentos assim que eles omitiam alguma informação. Tipo, escreveu num papel, leu não sei o que e não escrevia aqui, né? A Agatha não escrevia de fato que era. Tipo, pensou no nome, citou um nome e a Agatha não deixa claro. Então, provavelmente no final, né? Deve preencher algumas lacunas, né? Ligar algumas linhas e a gente saber exatamente de quem que ela estava falando e isso ter a ver, de fato, com o mistério, né? A resolução do mistério. Mas vamos lá para o capítulo 20. Naquela noite, o nevoeiro caíra repentinamente sobre Londres. O inspetor-chefe Dave levantou a gola do casaco e dobrou a esquina, seguindo por Pont Street. Andava devagar, como se estivesse pensando em outra coisa. Não parecia ter um objetivo definido, mas quem o conhecesse bem saberia que a mente dele estava alerta. Avançava como um gato à espreita, esperando o momento certo de saltar sobre a presa. Pont Street estava silenciosa naquela noite. Havia poucos automóveis. A névoa, tênue a princípio, sumira quase por completo e depois voltara mais espessa. O barulho do tráfego em Park Lane reduzira-se ao nível de ruído de uma via suburbana secundária. A maioria dos ônibus deixara de circular. Apenas de vez em quando passava um ou outro carro com obstinado otimismo. O inspetor-chefe Dave entrou em um beco, andou até o fim dele e depois voltou. Tornou a dar, tornou a dar a volta para um lado e para o outro, aparentemente sem destino, mas tinha um propósito em mente. Na verdade, sua ronda felina levava-o a descrever um círculo em torno de um determinado edifício, o Hotel Bertrand. Verificava cuidadosamente o que havia a leste do hotel, a oeste, ao sul e ao norte. Examinou os carros parados à beira da calçada, examinou os carros que estavam no beco. Dedicou especial atenção a um pátio de estacionamento. Um carro em particular o interessou. Peraí, gente. Um carro. Tá, interessou. E ele parou. Cerrou os lábios e disse num sussurro: Então você está aqui de novo, belezinha. Certificou-se do número da placa e balançou a cabeça satisfeito. Essa noite você é o FAN 2266. Curvou-se, correu os dedos de leve sobre a placa e murmurou, balançando a cabeça. Fizeram um belo trabalho. Continuou a andar, saiu no outro extremo do pátio, dobrou à direita, outra vez à direita, e viu-se novamente em Pont Street, a 50 metros da entrada do Hotel Bertrand. Tornou a parar, admirando os belos contornos de um outro carro de corridas. Você também é uma beleza, disse o inspetor-chefe Dave. Da última vez que o vi, você tinha na placa esse mesmo número. Tenho a impressão de que seu número é sempre o mesmo. Isso quer dizer, interrompeu-se. Será mesmo? Resmungou. Ergueu os olhos para onde devia estar o céu. O nevoeiro está ficando cada vez mais espesso, disse a si mesmo. Do lado de fora do Bertrand, o porteiro irlandês, de pé, sacudia os braços para frente e para trás com certa violência, a fim de se aquecer. O inspetor-chefe lhe deu boa noite. Boa noite para o senhor também. Que tempo horrível. Sim, acho que hoje as pessoas só saem por obrigação. A porta do hotel se abriu. Uma senhora de meia idade saiu e parou excitante na calçada. Quer um táxi, madame?
Santo Deus, eu pretendia ir a pé. Se eu fosse a senhora, não faria isso. O nevoeiro está muito feio. Mesmo em um táxi, não será fácil locomover-se. Acha que pode me arranjar um táxi? Indagou a mulher em dúvida. Farei o possível. Agora vá lá para dentro e fique perto da lareira, e eu irei avisá-la quando conseguir um táxi. A voz do porteiro mudara, assumindo um tom persuasivo. Aliás, a menos que seja absolutamente necessário, se eu fosse a senhora, não sairia essa noite. Valha-me Deus. Talvez o senhor tenha razão. Alguns amigos estão me esperando em Chelsea. Não sei, pode ser muito difícil voltar. O que o senhor acha? Michael Gorman sugeriu com firmeza. Se eu fosse a senhora, madame, telefonaria para os amigos. Não é aconselhável que uma senhora saia numa noite de nevoeiro como essa. Bem, na verdade, sim. Talvez o senhor tenha razão. A mulher tornou a entrar no hotel. Tenho que cuidar delas, explicou Michael Gorman, virando-se para Dave. A coisa mais fácil do mundo seria tomarem a bolsa de uma senhora como essa. Imagine, sair a essa hora da noite, nesse nevoeiro, e andar a pé por Chelsea ou West Kensington, ou por qualquer outra parte da cidade. Pelo que vejo, tem bastante experiência em lidar com senhoras idosas, Dave comentou. Ah, tenho sim. Esse hotel para elas é um lar fora do lar. Deus as abençoe. E o senhor? Deseja um táxi? Mesmo que eu quisesse um táxi, não creio que você conseguiria me arranjar um. O inspetor-chefe ressaltou. Não há sinal deles por aqui, e não os culpo por isso. Bem, talvez eu possa lhe arranjar um. Ali na esquina há um lugar onde os motoristas costumam estacionar enquanto tomam um traguinho para espantar o frio. Toma um traguinho? Entendi muito bem isso. Vamos lá. Um táxi não me adianta, disse Dave suspirando e apontou com o polegar para o Hotel Bertrand. Preciso entrar. Tenho um trabalho a fazer. É mesmo? Ainda o cônego desaparecido? Não é bem isso. Ele já foi encontrado. Encontrado? O porteiro olhou espantado. Encontrado aonde? Por aí, em estado de choque em consequência de um acidente. Ah, não se podia esperar outra coisa dele. Provavelmente atravessou a rua sem olhar. Essa é a conclusão que podemos tirar, o inspetor-chefe concluiu. Fez um sinal com a cabeça, empurrou a porta e entrou no hotel. Naquela noite não havia muita gente no saguão. Avistou Miss Marple, sentada em uma poltrona ao pé da lareira, e ela também o viu, mas não demonstrou reconhecê-lo. Dave caminhou até a recepção. A senhorita Gorge, como de costume, ocupava-se com os livros de registro, mas o inspetor-chefe teve a impressão de que, ao vê-lo, ela ficara um pouco perturbada. Embora tenha sido uma reação muito rápida, Dave não a deixara passar despercebida. Lembra-se de mim, senhorita Gorge? Ele perguntou. Vim aqui outro dia. Sim, é claro que me lembro. Inspetor-chefe. Quer mais alguma informação? Deseja ver o Sr. Humphreys? Não, obrigado. Acho que não será necessário. Gostaria de dar mais uma olhada no seu registro de hóspedes, se for possível. Naturalmente. E a senhorita Gorge empurrou para ele o livro. Dave abriu e foi olhando lentamente as páginas. Procurava dar à senhorita Gorge a impressão de que procurava um determinado registro. Na verdade, não era isso que acontecia. O inspetor-chefe possuía uma habilidade aprendida desde cedo, que a essa altura havia se convertido numa verdadeira arte. Era capaz de recordar nomes e endereços com memória quase fotográfica. Essa lembrança permanecia com ele durante 24 ou até mesmo 48 horas. Por fim, Dave sacudiu a cabeça, fechou o livro e devolveu à senhorita Gorge. O cônego Pennyfada não apareceu mais por aqui, disse ele com ar despreocupado. O cônego Pennyfada? Sabe que ele foi encontrado? Não, ninguém me disse nada. Onde? Numa aldeia. Um acidente de automóvel, parece. Mas não nos comunicaram. Algum bom samaritano recolheu e cuidou dele. Ah, me alegra muito saber disso. Muito mesmo. Eu estava preocupado com ele. Os amigos dele também. Na verdade, eu estava procurando ver se algum desses amigos estaria aqui agora. Assediago. Não consigo recordar o nome dele. Mas se o visse escrito, reconheceria. Tomlinson? Perguntou a senhorita Coleridge, tentando ajudar. É esperado aqui na próxima semana. Vem de Salisbury. Não, não é Tomlinson. Bem, não importa. Deu meia volta. O silêncio era quase total na sala. Um ascético cinquentão lia uma tese muito mal datilografada e, de vez em quando, escrevia um comentário na margem do papel com uma letra quase inelegível. E cada vez que fazia isso, sorria com uma amarga satisfação. Havia alguns casais idosos com pouca necessidade. Desculpa, gente.
Havia alguns casais idosos que pouca necessidade sentiam de conversar. De vez em quando, duas ou três pessoas reuniam-se para falar do tempo e discutiam inquietas sobre como conseguiriam chegar aonde pretendiam ir. Telefonei e pedi a Susan que não viesse de carro. A estrada é tão perigosa quando há nevoeiros. Dizem que em Midland o tempo está melhor. O inspetor-chefe prestava atenção às pessoas que passavam, sem pressa e sem nenhum objetivo aparente. Conseguiu exatamente o que queria. Miss Marple, sentada perto da lareira, viu-se aproximar-se. Então ainda está aqui, Miss Marple? Fico feliz. Vou embora amanhã, ela disse. Esse fato, de certo modo, estava implícito em sua atitude. Sentara-se bem ereta, sem se reclinar, como normalmente se senta na sala de espera de um aeroporto ou de uma estrada de ferro. As malas, David tinha certeza, deviam estar arrumadas, faltando apenas os objetos de toilette e a roupa de dormir. Minhas férias de 15 dias chegaram ao fim, explicou ela. Aproveitou-as bem, espero. Ela não respondeu imediatamente. De certo modo, sim. Fez uma pausa. E de outro modo, não? É difícil explicar o que quero dizer. Talvez a senhora esteja muito perto do fogo? Está um pouco quente aqui. Não quer ir sentar-se naquele canto, talvez? Miss Marple olhou para um canto indicado e depois olhou para o inspetor-chefe Dave. Acho que o senhor tem razão, ela concordou. Ele lhe ofereceu a mão, apanhou a bolsa e o livro dela e a instalou no canto sossegado que escolhera. Está bem assim? Perfeito. Sabe por que sugeri a mudança de lugar? Achou bondosamente que ali perto do fogo estava quente demais para mim. Além disso, não há ninguém aqui para escutar nossa conversa. A senhora quer me contar alguma coisa, Miss Marple? Miss Marple. O que o faz pensar isso? O seu jeito era de alguém que tinha algo a contar. Lamento tê-lo demonstrado assim tão claramente, ela disse. Não era essa a minha intenção. Bem, do que se trata? Não sei se devo falar. Quero que o senhor acredite, inspetor, que não gosto de me intrometer. Sou contra intromissões. Intromissões, mesmo bem intencionadas, podem causar grandes males. Então é isso? Compreendo. Sim, é um problema sério para a senhora. Às vezes, vemos pessoas fazendo coisas que parecem imprudentes, até mesmo perigosas. Mas será que temos o direito de interferir? Em geral, penso que não. A senhora está se referindo ao cônego Pennefather? Cônego Pennefather? Miss Marple pareceu muito surpresa. Não, de jeito nenhum. Não, o assunto não tem nada a ver com ele. É sobre uma moça. Uma moça? A senhora acha que eu posso ajudar? Não sei, ela respondeu. Não sei mesmo, mas estou preocupada. Muito preocupada. O inspetor-chefe não insistiu. Ficou ali sentado, contente, com um ar de desentendido. Não havia pressa. Ela se mostrara disposta a ajudá-lo e ele estava pronto a fazer o possível para auxiliá-lo. Não estava particularmente interessado na história da moça. Mas, por outro lado, nunca se sabe. Às vezes lê-se nos jornais, disse Miss Marple em voz baixa mas clara, sobre sentenças dadas pelos tribunais, sobre jovens, crianças ou moças que necessitam de cuidado e proteção. Parece apenas um jargão jurídico, mas muitas vezes refere-se à vida real. Essa moça que a senhora mencionou, acha que ela está precisando de cuidado e proteção? Acho que sim. Está sozinha no mundo? Não, Miss Marple respondeu. Nada disso. Muito pelo contrário. Segundo todas as aparências, ela é fortemente protegida, muito bem cuidada. Parece interessante, disse Dave curioso. Ela estava hospedada aqui no hotel, com uma tal de Sra. Carpenter, creio eu. Dei uma olhada no registro para conferir o nome. A moça chama-se Elvira Blake. O inspetor-chefe ergueu os olhos, visivelmente interessado. Uma garota adorável, bem jovem e, como já disse, muito protegida. O tutor dela se chama Coronel Luscombe. Um homem bem educado, encantador. Idoso, é claro, e receio que terrivelmente inocente. O tutor ou a moça? O tutor, Miss Marple opinou. A moça não sei, mas creio que ela esteja em perigo. Encontrei-a por acaso em Betsy Park, sentada com um rapaz numa casa de chá. Ah, então é isso, não é? Disse Dave. Um indesejável, suponho, badnik, vigarista, bandido? Um rapaz muito bonito, comentou ela. Não muito moço, uns 30 e tantos anos, o tipo de homem que eu diria ser muito atraente para as mulheres.
Mas a cara dele não me engana. Cruel, predatória. Uma cara de gavião. Talvez não seja tão ruim quanto parece, o inspetor-chefe disse em um tom apaziguador. Pelo contrário, é pior do que parece. Estou convencida disso. Dirige um grande carro de corridas. Dave ergueu os olhos imediatamente. Carro de corridas? Sim, vi-o estacionado perto do hotel umas 2 vezes. A senhora não se lembraria do número da placa do carro. Lembro sim. FAN 2266. Eu tinha uma prima que gaguejava, por isso guardei o nome. Guardei o número, explicou Miss Marple. Dave parecia intrigado. Sabe quem é? Indagou ela. Para falar a verdade, sei, respondeu o inspetor-chefe calmamente. Meio francês, meio polaco. É um piloto muito conhecido, foi campeão mundial há 3 anos atrás. Chama-se Ladislaus Malinowski. E a senhora tem toda a razão quanto a ele. É um homem de má reputação no que se refere às mulheres. Quer dizer, não é uma companhia adequada para uma moça, mas não é fácil tomar uma providência num caso como esse. Suponho que ela o encontre às escondidas, não? Com toda certeza. A senhora tentou falar com o tutor dela? Não conheço. Só falei com ele uma vez quando fomos apresentados por uma amiga que temos em comum. E não me agrada a ideia de procurá-lo para fazer intriga. Pensei que talvez o senhor pudesse fazer alguma coisa. Posso tentar, prontificou-se o inspetor-chefe. Aliás, creio que a senhora ficará feliz em saber que seu amigo, o cônego Pennefather, finalmente apareceu. Não diga! Miss Marple mostrou-se animada. Onde? Num lugar chamado Milton St. John. Que coisa estranha! Ele sabia o que ele estava. Ele sabia o que ele estava fazendo lá? Aparentemente, o inspetor-chefe acentuou a palavra. A palavra. Foi vítima de um acidente. Que tipo de acidente? Foi atropelado por um carro. Sofreu um traumatismo. Ou então pode ter levado uma paulada na cabeça. Ah, compreendo. Ela pensou um pouco na questão. Ele mesmo não se lembra de nada? Ele diz que não se lembra de nada. O inspetor-chefe novamente acentuou a palavra. Muito curioso, não é? Sua última lembrança é ter ido de táxi até a estação aérea de Caspington. Miss Marple balançou a cabeça perplexa. Sei que isso acontece em casos de traumatismo, murmurou. E ele não disse nada de útil? Resmungou qualquer coisa sobre as muralhas de Jericó. Josué? Arriscou Miss Marple. Ou arqueologia, escavações. Ah, lembro-me de uma peça antiga de autoria do Sr. Sutro, creio, e durante toda a semana. Peraí, gente. Ah, lembro-me de uma peça antiga de autoria do Sr. Sutro, creio, e durante toda a semana, ao norte do Tamisa, os cinemas Garamond exibiram As Muralhas de Jericó com Olga Radetzburn e Bart Levine, Dave informou. Ela olhou para ele desconfiada. Ele pode ter ido ver o filme em Crown's Road, saído do cinema às 23 horas e voltado para cá. Só que, nesse caso, alguém o teria visto. Seria muito antes da meia-noite. Tomou o ônibus errado, sugeriu Miss Marple. Qualquer coisa assim. Digamos que ele tenha chegado aqui depois da meia-noite, o inspetor-chefe sugeriu hipoteticamente. Poderia ter subido para o quarto sem que ninguém o visse, mas se foi assim, o que aconteceu então? E por que teria saído novamente 3 horas depois? Miss Marple não sabia o que dizer. A única ideia que me ocorre é. Oh, deu um salto ao ouvir um estampido vindo da rua. É só o escapamento de algum carro. Dave a tranquilizou. Lamento estar tão sobressalta. Estou nervosa esta noite. É um daqueles pressentimentos que às vezes se tem desculpa, gente, de que alguma coisa vai acontecer. Acho que não precisa se preocupar. Jamais gostei de nevoeiros. Eu queria lhe dizer, o inspetor-chefe Dave confidenciou, que a senhora me ajudou muito. As coisas que observou aqui, pequenos detalhes, somaram-se umas às outras. Então havia mesmo alguma coisa que não andava bem nesse hotel? Tudo andava e anda ainda mal por aqui. Miss Marple suspirou. A princípio parecia maravilhoso, inalterado, compreende? Como uma volta ao passado. Aquela parte do passado que se ama e recorda com alegria. Fez uma pausa. Mas na verdade não era nada disso. Verifiquei. Acho, aliás, que já sabia disso antes. Que não se pode nunca voltar atrás. Que não se deve tentar voltar atrás. Que a essência da vida é andar para frente.
A vida é, na realidade, uma rua de mão única, não é? Mais ou menos, concordou o inspetor-chefe. Lembro-me, disse Miss Marple, mudando de assunto como lhe era peculiar, de uma viagem que fiz a Paris com minha mãe e minha avó, e de que fomos tomar chá no hotel Élysée. E minha avó, olhando em volta, disse de repente: Clara, creio que sou a única mulher aqui que está de touca. E era mesmo. Quando chegamos em casa, ela embrulhou todas as toucas e capas enfeitadas de contas e mandou tudo para um bazar de caridade? Perguntou Davis de maneira simpática. Não, ninguém queria aquilo nem num bazar de caridade. Mandou tudo para uma companhia teatral onde o presente foi apreciadíssimo. Mas deixe-me ver. Ela retomou o fio da meada. Onde é que eu estava? Dando sua impressão sobre esse hotel. Ah, sim, parece normal, mas não é. Está tudo misturado. Gente que é real e gente que não é. Nem sempre se pode distinguir quem é real e quem não é. Gente que não é real? Como assim? Há oficiais reformados e também homens que parecem oficiais reformados, mas que nunca estiveram no exército. Clérigos que, na verdade, não são clérigos. E almirantes e comandantes que nunca estiveram na marinha. Minha amiga Celina Haas, a princípio, eu me divertia com a mania que ela tem de reconhecer pessoas, o que é muito natural, e que a levava a cometer frequentemente enganos, já que as pessoas não eram quem ela pensava que fosse. Mas isso aconteceu tantas vezes que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Até mesmo Rose, a camareira, tão boazinha, mas comecei a ver que talvez ela também não fosse real. Se lhe interessa saber, ela é uma ex-atriz. Uma boa atriz, mas ganha aqui um salário melhor do que jamais ganhou no palco. Mas por quê? Principalmente para fazer parte do cenário. Mas pode ser também que não seja só isso. Ainda bem que estou indo embora, observou Miss Marple com um leve arrepio, antes que aconteça alguma coisa. O inspetor-chefe olhou-a com curiosidade. O que a senhora espera que aconteça? Alguma desgraça, ela respondeu. Desgraça é uma palavra muito forte. Acha que é muito melodramática? Mas tenho certa experiência. Parece que estive tantas vezes em contato com assassinatos. Assassinatos? O inspetor-chefe balançou a cabeça. Não estou suspeitando de crimes de nenhum assassinato. Estou apenas tentando apanhar alguns criminosos extraordinariamente inteligentes. Não é a mesma coisa. Um assassinato, o desejo de matar alguém, é algo bem diferente. É, como direi, é um desafio a Deus. Ele fitou-a e balançou a cabeça suavemente, procurando-a tranquilizá-la. Não haverá nenhum assassinato. Um forte estampido mais alto que o primeiro soou lá fora e foi seguido por um grito e outro estampido. O inspetor-chefe já estava de pé, movia-se com agilidade surpreendente para um homem tão corpulento. Em poucos segundos atravessara a porta do hotel e estava na rua. Eita, gente. Vamos lá. Os gritos de mulher varavam a névoa como num filme de terror. Dave começou a percorrer pela Pond Street na direção dos gritos. Avistou vagamente uma silhueta feminina encostada a uma grade. Com uma dúzia de passadas, alcançou a mulher. Ela usava um longo casaco claro de peles, e seus cabelos louros, brilhantes, pendiam de ambos os lados do rosto. Por um instante, Dave julgou reconhecê-la, mas logo viu que se tratava de uma jovem que jamais vira. Estendido na calçada, aos pés da jovem, estava o corpo de um homem uniformizado. O inspetor-chefe o reconheceu. Era Michael Gorman. Gente, mataram o porteiro. Eita! Quando David se aproximou, a moça agarrou-se a ele, trêmula da cabeça aos pés, gaguejando retalhos de frases. Alguém tentou me matar. Alguém atiraram em mim. Se não fosse ele, e apontou para o corpo imóvel a seus pés. Ele me empurrou para trás e colocou-se na minha frente. Aí veio o segundo tiro e ele caiu. Salvou minha vida. Acho que está ferido, muito ferido. O inspetor-chefe ajoelhou-se e sacou do bolso a lanterna. O alto porteiro irlandês tombara como um soldado. O lado esquerdo de sua túnica mostrava uma mancha que se tornava cada vez mais úmida à medida que o pano se embebia de sangue. Davis sorgueu-lhe uma das pálpebras e apalpou-lhe o pulso. Depois levantou-se. Acertaram-me cheio, ele informou. A moça soltou um grito agudo. Quer dizer que ele está morto? Oh, não, não. Ele não pode estar morto. Quem atirou em você? Não sei.
Eu tinha deixado o carro na esquina e vinha caminhando pela calçada. Ia para o Hotel Bertrand. De repente ouvi um tiro e uma bala passou raspando pelo meu rosto. Aí o porteiro, veio correndo pela rua em minha direção e empurrou-me para trás dele. Então ouvi o outro tiro. Creio, creio que quem atirou devia estar escondido ali naquela área. Dave olhou para onde ela apontava. Naquele lado do Hotel Bertrand havia uma área antiga, abaixo do nível da rua, a qual se chegava descendo alguns degraus e atravessando um portão. Como dava apenas para uns quartos de depósito, a área era pouco usada, mas uma pessoa poderia esconder-se ali com grande facilidade. Não viu o atirador? Não o vi direito. Passou por mim como uma sombra. A neblina estava muito espessa. Dave balançou a cabeça e a moça começou a chorar histericamente. Mas quem tentaria me matar? Por que querem me matar? Já é a segunda vez, não compreendo. Por quê? Com um braço ao redor da moça, o inspetor-chefe remexeu no bolso com a outra mão. Vou repetir essa frase. Com um braço ao redor da moça, o inspetor-chefe Dave remexeu no bolso com a outra mão. Os sons estridentes de um apito de polícia penetraram no nevoeiro. No saguão de entrada do Hotel Bertrand, a senhorita Gorge levantara bruscamente os olhos do balcão. Alguns hóspedes fizeram a mesma coisa. Os mais velhos e mais surdos continuaram impassíveis. Henry, que repousava sobre uma mesa um copo de conhaque envelhecido, interrompeu o movimento com o copo na mão. Miss Marple emperdigou-se, segurando os braços da poltrona. O almirante reformado disse em tom categórico: houve um acidente. Uma colisão de carros por causa da neblina, com certeza. As portas de vai e vem escancararam-se, dando passagem a um enorme policial, que parecia muito mais volumoso do que qualquer outro homem. Estava amparando uma moça que vestia um casaco de pele de cor clara. Ela parecia quase incapaz de andar. O policial, um pouco constrangido, olhou ao redor como se pedisse ajuda. A senhorita Gorge saiu de trás do balcão e aproximou-se, preparada para enfrentar a situação. Mas naquele momento as portas do elevador se abriram e dele saiu uma mulher alta. A moça, libertando-se dos braços do policial, atravessou o saguão numa carreira frenética. Mamãe! Ela gritou. Ah, mamãe, mamãe! E atirou-se soluçando-se nos braços de Bess Sedgwick. Finalizamos o capítulo 20, gente. Nossa! Eu sabia que eu tinha visto que o capítulo 20 era grande, né? Imaginei que tivesse algum avanço bem significativo. E teve, né, pessoal? Tivemos aí, de fato, agora um crime ocorrido, né? Que antes a gente tinha dúvida se tinha ou não ocorrido alguma coisa com o cônego, né? E aí ele foi achado, tá bem. E agora nós temos de fato aí um crime. Mais da metade do livro, né? Muito mais da metade do livro. Mas é isso, finalizamos nossa leitura de hoje. Espero conseguir postar o próximo episódio em um período menor de tempo, né? E é isso. Espero que vocês gostem. Me contem aí nos comentários o que vocês estão achando desse livro. Ele tá, assim, é a minha primeira leitura da Agatha Christie. Eu não sei se todos os livros dela, ela demora um pouco para engatar-se no mistério mesmo. Esse daqui eu senti que tá demorando um pouco, né? Estava demorando um pouco, mas agora foi. Estou aí curioso para saber quem é que faz parte desse bando aí do assalto e tudo mais. E o que aconteceu de fato aí com o porteiro, quem que deu esse tiro. Mas enfim, guardemos aí os próximos capítulos. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima leitura.